E aí pessoal, beleza? O Will do Beyblade Galaxy aqui, e hoje nós vamos explorar um pouquinho mais da história de Beyblade Burst e dos sistemas que recebeu. Sabemos que a Hasbro sempre cria um sistema novo, sempre traz algo diferente. O sistema que vamos explorar hoje é o Speed Storm. Depois de tantas modificações que ocorreram no sistema anterior, sendo o Hypersphere, depois da remoção das mecânicas e de mudar completamente os drivers para que tivesse uma performance muito maluca nas arenas que eles criaram, só que diferente de Slingshot, Hypersphere funcionou e eles mantiveram a fórmula em Speedstorm, mais ou menos. Eles tiveram ideias excelentes, eles tiveram características muito boas para esse sistema e também a ideia de drivers com metal mais funcional do que da Takara Tomy, que eu vou explorar no vídeo de hoje para a gente conhecer um pouquinho mais desse sistema, quais eram as peças que compunham e o que ele tinha a oferecer de interessante para o jogo dentro dos sistemas que a Hasbro já lançou. Primeiramente, então, é importante a gente começar falando a respeito dos layers. E nos layers nós temos aqui a mesma ideia de customização que nós tínhamos na versão Takara Tomy, e nós sabemos que os layers na Takara Tomy eram divididos de maneira muito malucas no sistema Sparking, e Speedstorm deu uma organizada um pouco na casa. A gente sabe que Sparking foi o sistema responsável por trazer a ideia dos chassis duplos e single, e os chassis duplos dificultavam muito a eclosão, embora fosse um sistema excelente para balancear melhor, para ter mais equilíbrio. A Hasbro optou por manter o sistema básico, e nós temos uma coisa interessante nos layers, que se tornaram peças únicas independentes de chassis, mas ainda assim nós tínhamos a ideia de termos os chips que continham as travas dos Beyblades. Então aqui temos a primeira grande diferença em relação aos produtos da Takara Tomy, onde as travas ficavam por conta dos chassis. Na verdade, na versão da Hasbro, as travas existem nos Storm Chips. Pegando como exemplo o Super Hyperion que nós temos aqui, ele é uma peça interessante porque mantém a ideia que tínhamos no sistema anterior, onde tínhamos uma camada de energia com pontos de contato. Separadamente nós tínhamos o chip que detinha as travas. Então para destravar é um pouquinho diferente. A gente tem que puxar com muito cuidado aqui para os lados e empurrar com os polegares a parte de baixo onde tem as travas, para que nada se quebre e a gente consiga remover a peça tranquilamente. Sendo assim, nós tínhamos o chip, por exemplo, do Hyperion, que vinha com cores bem interessantes, a pintura tá boa ainda assim, e nós temos aqui as travas, como comento em todos os vídeos, padrão da Hasbro, aquelas lombadinhas que a gente conhece, não é? É interessante também que essa é uma cor especial que veio no produto base, mas nós tínhamos as cores do anime que vinham num set, isso aqui também é padrão da Hasbro. Em seguida nós temos, por exemplo, a base Super, e nós vemos que ela tem encaixes bem precisos aqui para os chips e obviamente não dispõe de mecânicas, nem de materiais especiais, nem nada assim, como a própria Super da Takara Tomy também era, e também não tem encaixes para nenhum tipo de chassi, nem nada assim. É uma peça super leve e também super agressiva para correr bastante pela arena, considerando que essa é a ideia de Speedstorm, ter velocidade na arena. Exatamente por isso nós temos uma peça muito mais simples, que podemos encaixar dessa forma. É claro que os encaixes divergem também, nós temos aqui o Helios e o Hyperion, os dois têm sentidos de rotação diferentes, então os chips também são responsáveis por determinar o sentido de rotação do Beyblade. No caso, nós sabemos que o Helios é um chip que gira à esquerda, enquanto o Hyperion é um chip que gira à direita. Portanto, embora os encaixes sejam bem parecidos, se você quiser encaixar um Hyperion de giro à direita em uma base Colossal de giro à esquerda, não vai encaixar, porque nós temos aqui entradas específicas e elas são desalinhadas em relação à estrutura dos chips que giram à direita, então não são compatíveis, você não consegue encaixar. Embora todos os chips tenham o sentido de rotação e também as travas do Beyblade embutidos neles, eles não dispunham
dependiam de mecânicas. Então nós temos aqui muitas peças que também continuavam sem mecânicas, mas a Hasbro surpreendeu um pouquinho, deixando algumas mecânicas funcionais no sistema Speedstorm. Embora o Infinite Achilles não tivesse a sua espada e seu escudo destacáveis da base, embora o Brave Valtryek também não tivesse peças de borracha para que conseguisse ataques mais poderosos, embora o Triumph Dragon também não tivesse molas e asas que despertassem durante a batalha, algumas mecânicas como a do Glide Rock Tavor funcionavam e as asinhas de resistência tão características desse Beyblade estavam presentes na versão da Hasbro, o que foi bastante surpreendente. Não apenas o Glide Rock Tavor, mas também o Curse Satumb possuía as suas rodinhas aqui para anular os ataques dos oponentes, e essa é uma mecânica muito interessante porque a versão da Takara Tomy era prêmio de Random Booster, portanto bastante rara, mas a Hasbro manteve a mecânica e eu acho isso muito legal. Outra peça legal que foi mantida a mecânica, ainda que parcialmente, é a do próprio Wyvern, que possuía o giro livre para um lado, mas para o lado oposto ela travava para que conseguisse dar contra-ataques ou até mesmo equalizar um pouquinho mais a rotação, então a mecânica do Wyvern era parcialmente funcional. E eu digo isso porque faltava aqui os componentes de borracha que tem na versão do Jet Wyvern. Mas definitivamente a mecânica que mais surpreendeu, na verdade, não era nenhuma peça móvel, e sim a adição de um material diferente, coisa que nós não estávamos acostumados mais com a Hasbro utilizar, que é o próprio Mirage. No caso, eu tenho um Mirage Helios aqui, não consegui comprar o Mirage Fafnir, mas a ideia é a mesma. Essa parte que você vê em vermelho é borracha, exatamente como na versão da Takara Tomy. Isso aqui causa não apenas uma equalização mais eficiente, mas também ataques ou contra-ataques muito poderosos, para que com a fricção causada no contato, o oponente ecloda ou seja jogado para muito longe. Então a Hasbro manteve um material diferente aqui em uma das camadas, pelo menos, o que eu acho bem interessante. De modo geral, os layers são bem divididos. A gente tem alguns layers com mecânicas e também com material diferente. Outros são um pouquinho mais inconsistentes, nós não temos materiais diferentes e também não temos partes móveis. O que me dá a impressão é de que no começo eles estavam empolgados em manter as mecânicas, mas conforme o tempo foi passando e os custos precisavam ser baixados cada vez mais, simplesmente abandonaram a ideia das mecânicas e deixaram as peças um pouco mais simples. E por vezes, simples até demais. Agora lembrem-se que comentei a respeito dos chassis duplos e single que a Takara Tomy havia lançado. A Hasbro deu uma adaptada aqui no sistema Speedstorm para que os novos discs, alguns deles pelo menos, fossem diferentes e tivessem uma camada plástica em volta para simular o formato que nós víamos dos chassis. Ainda que não tenha as travas, ainda que não tenha necessariamente algumas mecânicas, nós temos aqui discs no mínimo interessantes e exclusivos, porque agora o que eram chassis se tornam discs. Por exemplo, o 1A, que era o chassi que vinha no Super Hyperion, agora assume a forma de disc. Você pode colocar essa forma aqui em qualquer Beyblade Burst que seja compatível. Olha que interessante a Hasbro ter transformado os chassis que eram peça exclusiva do sistema Sparking em uma peça que você consegue utilizar. É como se fosse um disc já com o frame embutido, sem a possibilidade de customização, mas ainda assim uma peça um pouquinho mais pesada, ainda que sejam menores do que os chassis. É interessante a gente ver esse conceito aqui. O 1B do Colossal Helios também aparece aqui como um disc, e é muito curioso como o formato lembra bastante um Meteor, pelo menos no que diz respeito ao frame, e é muito legal também que você pode utilizar ele girando também para as duas direções, ambos os discs inclusive, porque alguns chassis eram simplesmente travados em uma rotação. O 1A é um excelente exemplo de que rodava somente para a direita, mas como agora ele é um disc, você pode colocá-lo em um combo que gira à esquerda e se aproveitar dessas pontas aqui mais agressivas para causar algum dano nos oponentes, então variando bastante o jogo. É claro que em muitos casos mecânicas foram sacrificadas, por exemplo o chassi 2D que nós conhecemos muito bem lá do Variant Lucifer, que tinha aquelas estruturas de silicone que se expandiam para fazer a barreira. Não é o que acontece na versão da Hasbro, embora a cor seja muito bonita e tenha o formato.
É mais ou menos como um chassi 2D já desperto, porque essas partes aqui não se expandem e não criam a barreira. O disc também é muito menor, é muito mais compacto e não chega a expandir o seu diâmetro a ponto de causar algum dano ou contra-ataque nos oponentes, mas mesmo assim não deixa de ser um conceito bem curioso. Surpreendentemente, a Hasbro fez um dos melhores discs para o competitivo, que é o Wheel, que veio diretamente do Glide Ragnarok da Takara Tomy, e aqui na versão da Hasbro ele é um pouquinho menor, um pouquinho mais compacto, um pouquinho mais leve, o que permite a utilização desse disc aqui em formatos de torneios limitados, exatamente por ele ter o peso correto para isso e não ser pesado demais. O Disc Wheel era muito curioso na versão da Takara Tomy porque ele era muito pesado e por isso não permitido em torneios mais limitados, coisa que a Hasbro meio que consertou talvez, deixando o disc um pouco mais leve. E é um disc que joga todo o seu peso para a parte exterior dele para que tenha mais resistência, então é uma peça obrigatória caso você queira muito jogar no meta da Hasbro. E enfim, chegamos aqui aos drivers e o que eles oferecem de diferente para o jogo, considerando todas as modificações que o sistema anterior, Hypersphere, oferecia para o jogo. Aqui a Hasbro trabalhou um pouquinho mais em termos de performance e trabalhou também numa arena que possuía uma borda um pouquinho mais alto do que a padrão da Takara Tomy. Exatamente por isso precisou deixar os drivers mais altos para que os Beyblades conseguissem correr muito pela arena, sendo essa a ideia principal de Speedstorm, onde eles misturavam um pouco das características dos drivers padrão que conhecemos com um toquezinho muito leve de Hypersphere, justamente para que eles tenham performances diferentes em uma arena que tem uma angulação diferente e ainda mantenham uma altura legal para não raspar tanto nas bordas da arena. Isso foi bom e ruim ao mesmo tempo porque desequilibrava os Beyblades com muita facilidade. Muitos drivers tiveram suas mecânicas removidas para manter a altura e alguns deles foram até esticados. Como é o caso do Needle aqui, que está super esticado e sua ponta também é quase plana, embora esse seja um driver de defesa. A ideia é que os Beyblades corressem muito, lembrando um pouquinho o Slingshot, mas sem que todos fossem iguais, como foi no sistema Slingshot. Aqui a gente tinha algumas diferenças entre os drivers. Por exemplo, o driver Dimension, ele era travado numa altura específica e sem materiais específicos, sendo assim agressivo, com todo o seu design glamouroso aqui, mas sem nenhum tipo de mecânica para você travar ou destravar, aumentar ou diminuir a sua altura. Outro driver que sofreu um pouquinho foi o próprio Nothing, que nós conhecemos, teria uma molinha interna, mas esse aqui é fixo, ele não tem mola, ele não funciona assim, e sua ponta também é um pouquinho mais plana, não sendo necessariamente um driver de resistência nesses termos, porque a ideia era fazer os Beyblades se movimentarem muito mais pela arena. Curiosamente, também recebemos um driver de borracha aqui, o que é muito bom. O Evolution, que é parte do combo do Valtryek, veio aqui com a sua ideia de desgaste, mas um desgaste muito mais difícil que na versão da Takara Tomy, porque ele não possuía dentinhos aqui. Era uma superfície que você tinha que gastar conforme o Beyblade vai girando pela arena. Também sendo um driver muito alto, todos eles têm essa característica de serem muito mais altos do que os drivers padrão, exatamente para não raspar tanto na borda mais alta da arena. A propósito, palmas para Hasbro, que manteve aqui um Mobius de giro livre excelente para defesa e contra-ataque. Esse driver aqui é bem recomendado porque ele tem um equilíbrio muito bom para combos de equalização, ó, perfeito. Mas aqui entram os drivers especiais do sistema Speedstorm, que tinham como característica, que estavam na propaganda do produto, reforçando aqui a sua habilidade especial para Speedstorm. Lembra que a versão da Takara Tomy dos drivers com metal era colocar metal na parte das travas para que o Beyblade tivesse um peso centralizado e conseguisse uma performance assim melhor. Contudo, essas travas de metal estragavam as travas dos layers, o que foi bem caótico porque foram precisos inúmeros ajustes para eles conseguirem lançar um driver que não destruísse as travas dos seus layers. A Hasbro, por sua vez, fez uma coisa muito interessante e eu julgo aqui a melhor maneira de você ter adicionado metal
nos drivers. Peguemos, por exemplo, o Revolve, que nós já conhecemos na versão Speedstorm. Ele é mais alto e tem a sua pontinha levemente achatada. Ele mantém a sua mecânica de giro livre aqui em volta da ponta, e essa estrutura que você vê em cinza é metal. Diferente de colocar metal na parte branca aqui onde ficam as travas do Beyblade, eles colocaram um pouquinho mais para baixo, mas mesmo assim isso ajudava bastante o Beyblade a manter a sua estabilidade de giro, adicionando metal no driver, coisa que a Takara Tomy queria fazer, mas fez de uma maneira que estragou seus próprios produtos inicialmente. A Hasbro foi mais espertinha nesse momento aqui, colocando metal da maneira correta para que não estragasse os Beyblades e ainda tivesse uma performance interessante. Destroy foi outro driver que foi alongado, né? Ficou mais alto, mas eles adicionaram aqui o metal e mantiveram o giro livre da sua ponta, o que é excelente. Agora, olha que curioso é o driver Universe. Ele é muito mais alto, então ele mantém o metal na mesma altura que os demais e ele mantém todos os giros livres que os Universe da Takara Tomy mantinha. Então, com mecânicas funcionais e com a adição de um pezinho extra, nós temos um driver bem exclusivo e, cara, para defesa ele é muito interessante. Claro, não podemos esquecer os protagonistas que aqui tiveram uma perda. O Exceed não tem o centro dele com borracha, mas por um lado isso é até bom, porque a versão da Takara Tomy gasta rápido demais e aí fica só na parte externa. Enfim, eu gostei dessa modificação. Mesma coisa, ele funciona a parte de giro livre aqui em volta e ele tem muito mais metal na parte de baixo. Perceba que a parte de baixo do driver inteira é de metal. Isso daqui acrescenta um peso interessante e vai impactar nos ataques do Beyblade, porque ele vai jogar todo esse peso para cima do oponente. Isso é muito legal, porque sua ponta é super plana e numa arena Speedstorm ele é muitíssimo agressivo. E a versão de equilíbrio, que é o Zone, também recebeu essa mesma ideia, esse mesmo tratamento. Possui aqui a sua ponta de giro livre. Sua ponta de resistência não é exatamente resistência, é uma semi-flat, mas dá para ver claramente o quanto de metal ele tem aqui em comparação ao Revolve, por exemplo. Você percebe que ele tem muito mais metal, acrescentando assim mais performance, talvez mais estabilidade e, claro, o peso extra que ajuda bastante nas batalhas. É uma maneira muito interessante de você adicionar metal nos drivers e que modifica completamente como você vê o jogo. Ah, e teve o Charge Metal também, que é igualzinho a versão da Takara Tomy, só porque ele é um pouco mais alto. Mas ele mantém o peso embaixo, não mudou nada, obrigado Hasbro. Basicamente, o que nós temos aqui no sistema Speedstorm é uma mescla de vários acertos, alguns tropeços, e que torna o jogo ainda assim interessante, voltando um pouquinho às raízes, colocando umas mecânicas aqui e ali, embora todos preferissem que todos os Beyblades tivessem as mecânicas adequadas. Não sei muito bem os motivos de não terem sido aplicadas em todos os modelos, mas uma coisa muito legal que foi feita foi de fato a adição do metal nos drivers, ainda que todos os drivers sejam mais altos. Você entende como o sistema é legal, é divertido, funciona nas batalhas, mas aí sempre tem aquele porém, sempre tem aquele comentário de que faltam mecânicas, os drivers poderiam ser um pouco melhores, os discs que vêm fora, os que são as reimaginações dos chassis, também poderiam ser um pouquinho melhores, dependendo dos casos. Nós temos aqui vários comentários a serem feitos e, como disse, entre acertos e tropeços, Speedstorm é no fim do dia um sistema muito bom, muito divertido, que consegue entreter, que consegue trazer a leveza que o jogo da Hasbro sempre trouxe e também nos traz a ideia de mais mecânicas, de mais possibilidades de combos com a adição do metal nos drivers, de mais possibilidades de travas diferentes e dependendo de como você monta o seu combo pode ser muito funcional graças à adição que nós temos aí dos Storm Chips em relação às bases de camada de energia. Então a satisfação existe, porque o jogo é legal, é interessante, é divertido pra caramba no fim do dia, como disse. E o mais legal de tudo é que a Hasbro melhorou esse sistema com um próximo que nós vamos ver no episódio seguinte, que é a Quad Drive, que, na minha humilde opinião, é um sistema que trouxe muito mais pro jogo e que consegue manter a ideia da Hasbro, que sempre foi manter as eclosões.
Muita gente argumenta que a Takara-Tomy com o tempo foi dificultando muito as eclosões e o jogo tornou-se menos Beyblade Burst, coisa que a Hasbro nunca abandonou. A gente sabe que durante as batalhas deles rolam muitos e muitos bursts, porque muitas vezes as suas travas não são tão potentes ou não tem tantos burst stoppers ou maneiras diferentes de você impedir o burst finish, e isso torna o jogo da Hasbro muito legal, muito interessante. E claro, a Arena Speedstorm é legal da gente comentar, embora eu não tenha uma, mas vi vários vídeos e posso comentar que funciona. Embora eu ainda prefira jogar esses Beyblades Speedstorm numa arena padrão da Takara-Tomy ou mesmo da Hasbro. Pega uma Pro Series e você tem uma performance extremamente satisfatória para esses Beyblades aqui. Não precisa necessariamente ser uma Arena Speedstorm, porque ela não oferece nada demais. Você não depende da arena para a mecânica funcionar como era com Hypersphere, e essa foi uma grande reclamação das pessoas. Afinal de contas, um Hypersphere numa arena padrão vai para fora fácil demais. Um Hypersphere numa arena apropriada a Hypersphere torna a batalha muito interessante, e não é o que acontece com o Speedstorm, onde nós temos batalhas muito legais independente da arena, com os Beyblades ainda um pouquinho desequilibrados por serem altos, mas ainda assim batalhas altamente divertidas. Esse foi o sistema Speedstorm. Eu espero que você tenha conhecido um pouquinho mais desse período de Beyblade da Hasbro. O próximo vídeo, como comentei, vai ser Quad Drive, que é um sistema muito interessante, e a gente está se aproximando do final. Então espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar um gostei aí para me mostrar que você gostou desse conteúdo ou que você aprendeu alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa, comenta aí embaixo. Eu quero saber o que é que você acabou aprendendo e o que você mais curte no sistema Speedstorm. Vamos manter os comentários aí pra gente trocar uma ideia e a gente se vê numa próxima. Até lá!